A aprovação da autonomia vai legitimar, consolidar, né, na minha concepção, a captura da política monetária pelo sistema financeiro. O Banco Central é uma instituição essencial, né, para o desenvolvimento do país. O Banco Central do Brasil é uma instituição, né, que tem a responsabilidade, principalmente, né, de regular o sistema financeiro nacional. Uma outra função do Banco Central é zelar pelo valor da moeda, ou seja, pela inflação do país. Ele tem a responsabilidade em coordenar a política monetária, como no cenário atual, né, em implementar medidas que estimulem a atividade econômica, como, por exemplo, a redução dos juros ou a elevação dos juros. A questão básica, assim, que se discute muito com a autonomia do Banco Central, é dar ao Banco Central autonomia, independência em relação à dimensão política. Por que isso? Porque quem indica o presidente do Banco Central é o presidente eleito, né? O presidente da República eleito. Uma das ideias da independência do Banco Central é de você dar uma blindagem ao presidente do Banco Central com um mandato de 4 anos. Né? A ideia é você blinda o presidente do Banco Central, principalmente de influências políticas. Né? Se você, por exemplo, na sua política fiscal, quer adotar uma política de estímulo ao investimento, se o Banco Central não estiver alinhado com essa lógica de política monetária, a sua política fiscal ela não vai ter efetividade. O que acontece hoje no Brasil? Se houver um processo de pressão social, dado a crise econômica, o governo muda o presidente do Banco Central. Com a autonomia, isso não vai acontecer. Agora, imagine um governo eleito democraticamente, com um determinado compromisso econômico junto ao país que não consegue implementar diretrizes das suas políticas macroeconômicas necessárias, porque o presidente do Banco Central, né, vai ter que ficar até o final do seu mandato. Quando se fala em desvincular ou blindar o Banco Central de um interesse político, será que, de fato, efetivamente, eu acho que essa é uma pergunta que tem que ficar para reflexão, será que, efetivamente, o Banco Central ele está desvinculado de todos os interesses, que as decisões são plenamente racionais? Será que essas decisões não sofrem influência, por exemplo, do setor financeiro? Eu desafio qualquer pessoa a fazer um histórico, de pegar todos os presidentes do Banco Central no Brasil, no período recente, pós-anos 90, e vejam onde é que essas pessoas estão hoje. Todas elas, todas estão no sistema financeiro. Não é pouca coisa, meu caro. O senhor Mansueto Almeida, que era lá, fazia parte da equipe econômica do governo, era um dos criadores e um dos principais defensores do teto de gastos. Esse senhor, ele saiu do governo, com poucas semanas ele se transformou em sócio proprietário do BTG e economista-chefe do BTG. Isso é obsceno. A PL do câmbio, ela dá carta branca, né? Ela vai dar poder ao Banco Central para fazer transformações radicais no mercado de câmbio. Por exemplo, ele vai poder disseminar as contas em dólares para residentes ou seletivamente dizer que quem pode ou não pode ter conta em dólar no Brasil. Na minha concepção, essa ideia de abertura para contas, né, em moeda estrangeira no Brasil é um caminho direto para o processo de dolarização da economia brasileira que aconteceu em outros países e tiveram crises profundas, como, por exemplo, na Argentina e no Equador. Isso forma, na minha concepção, um conjunto de elementos que estimula especuladores estrangeiros que poderão entrar aqui no Brasil sem o dólar, sem nada de dólar, e ganhar dinheiro apostando contra a moeda brasileira. Eu acho muito simplista pegar e dizer que nos Estados Unidos, que no Canadá, que no Chile, que na Argentina, ou que qualquer outro país tenha independência. O Banco Central, o Brasil precisa ter. A gente primeiro tem que analisar as estruturas econômicas, sociais, políticas na economia brasileira. De fato, tem pessoas que acham que a independência do Banco Central é um caminho mais viável para o desenvolvimento do país. Eu, particularmente, como desenvolvimentista, não concordo com essa perspectiva. Em um mês, sem auxílio emergencial, foram milhões de pessoas que voltaram para a pobreza absoluta. Né, passando fome. Isso não é pouca coisa. A minha pergunta é, independência do Banco Central vai resolver isso agora? Não vai. Então é uma agenda completamente inoportuna.